Oi, boa noite. Preciso de ok, se estão me ouvindo. Oi, Roa, tá dando pra ouvir? Tudo certo? Tá bom. Oi, pessoal. Live do carro. Olhem a sujeira do vidro. Isso não pode considerar na live, a sujeira do vidro do carro. Mas hoje eu me dei conta que eu preciso mandar lavar o meu carro. Né, Pietro? Preciso mandar lavar meu carro. Olha a sujeira do vidro. Viu o que eu falei? Bom. Até pra eu continuar com o meu estúdio móvel, eu preciso mandar lavar o carro, né? Senão fica uma vergonha. Bom, gente. Então, assim. A ideia hoje, tá? Semana que vem a gente vai ter uma live imperdível com o Lucelmo Lacerda sobre aba. Aguardem essa live, tipo, vai ser top, top, top das galáxias, tá? Mas hoje a live não é para falar de assuntos relacionados a transtornos atípicos do desenvolvimento, mas sim para falar sobre o iPlay, tá? Que é esse curso que eu montei, que é um curso focado em reabilitação de crianças pequenas, direcionado a pais e cuidadores, mas que obviamente também pode ser feito por profissionais, por professores, por profissionais da saúde, tá? E que ele é inspirado no Play Project, tá? Então a ideia hoje é explicar para vocês um pouco o que é o Play Project e da onde veio esse curso e por que eu resolvi montar esse curso e passar um pouco de dicas para vocês pais especialmente, tá? Bom, então número 1, terceira edição. Essa é a terceira edição, tá? Já foram 2, foram bem bacanas as edições do curso. Então a gente está abrindo a partir de hoje as inscrições para a terceira edição. E eu super sugiro, quem já fez até pode depois dar um depoimento aqui, mas eu super indico, porque eu acho que são informações que podem ser muito úteis no nosso dia a dia como pais atípicos, tá? Especialmente de crianças pequenas ou de crianças mais velhas, nível 2 ou 3 de suporte, tá? Então, as inscrições vão ficar abertas de hoje até o dia 28. Basta vocês escreverem iPlay ou nos stories do Instagram ou no direct do Instagram ou ali até no feed, que é enviado o link, e aí vocês vão ter as informações necessárias ali no link, tá? Mas a ideia hoje é, então, explicar o que é esse curso e quais são os focos principais. Bom, o Play Project, tá? Foi uma formação que eu fiz nos Estados Unidos e que eu sou uma das consultoras no Brasil. Mas eu uso muito pouco hoje a parte de consultoria do Play, porque o consultório toma o meu tempo full time, assim. Eu tenho pacientes todos os dias, atendo uma média de 8 pacientes por dia, então eu não consigo mais fazer o Play. O Play é extremo, o Play Project, não tô falando do iPlay, tá? O Play Project, da onde veio a ideia do iPlay, é extremamente demandante para a pessoa que é consultora, porque ela tem que fazer a visita na casa, ela tem que fazer a avaliação, ela tem que fazer relatórios para os Estados Unidos em inglês, ela tem que traduzir os relatórios de volta para português para as famílias. Então, existem pessoas super boas. Quem tiver interesse de fazer reabilitação Play Project, só me mandar um direct, que eu indico consultores Play Project aqui no Brasil, que podem fazer isso com vocês
E eu acho uma formação muito legal. Só que eu não faço mais. Só que, o que eu fiquei pensando? Eu não tenho como ter todo esse conhecimento que eu adquiri fazendo a formação de Play Project, que foi muito bacana. Eu não tenho como ter todo esse conhecimento e não passar adiante. Porque no momento que eu não sou mais consultora, o conhecimento acaba ficando comigo. E é um tipo de conhecimento que os pais precisam ter, que faz toda a diferença na vida deles. Então, até vou ver se eu consigo recolher alguns comentários de pais que já fizeram, tá? Tanto o iPlay quanto fizeram a formação do Play que eu fiz, né? Fizeram comigo o Play Project, a reabilitação, para eles explicarem um pouco para vocês depois em depoimentos e a gente coloca ali no feed, tá? Mas o que é o curso? O que é o iPlay? O iPlay é o seguinte: na formação do Play Project, o que ele forma? Ele forma pais reabilitadores, tá? Por que isso aconteceu? Porque o mentor do Play Project, que é o Richard Solomon, que foi essa pessoa, esse médico com quem eu fiz o curso nos Estados Unidos, ele é um médico do desenvolvimento, pediatra do desenvolvimento, trabalhava com autismo numa universidade dos Estados Unidos. Aí ele se mudou e passou a ser professor. E nessa universidade que ele trabalhava, ele tinha acesso a todos os tipos de reabilitação, tá? Ele prescrevia aba, ele prescrevia TO, ele prescrevia fono, por aí, e as pessoas, os pacientes, os pais levavam as crianças para a universidade e eles faziam a reabilitação lá e super funcionava. Quando ele foi transferido para outra universidade, avisaram ele que ele não teria verba para isso. E aí, ele começou a falar, tá, o que eu vou fazer com os meus autistas? Quem é que vai me dar esse suporte? E aí ele desenvolveu, baseado no floor time, que quem entende do assunto aqui sabe o que é o floor time, que é uma das técnicas mais antigas e super naturalistas de reabilitação. É mais naturalista que o Denver. O que é naturalista? É uma técnica muito baseada no brincar, sem exigir muita demanda direcionada da criança. Então ele montou um curso baseado no floor time, com diretrizes do Greenspan, que é o cara que criou o floor time, tá? Para poder fazer com que os pais dessas crianças, nessa cidade nova que ele tá, pudessem ajudar seus filhos, não dependendo de reabilitadores, tá? Se eu acho que isso funciona, eu acho que super funciona. Se eu acho que isso funciona exclusivamente, eu acho que, obviamente, se a gente tiver a oportunidade de oferecer para o nosso filho as terapias, mais pais com formação em Play, esse é o mundo ideal, tá? Então, não, hoje, eu não acho que o Play sozinho, é claro que em raras exceções seria o tratamento ideal. A gente precisa de outras terapias em conjunto. Mas, para crianças bem pequenas, tá? Para famílias sem condições financeiras, para famílias que não têm plano de saúde, para crianças bem pequenas, que a gente desconfia ou que estejam em risco de, né? Eu acho que é uma baita de uma terapia, tá? Por quê? Porque são técnicas que os pais usam para se aproximar dos filhos e para começar o que é mais importante no início de uma reabilitação, que é a troca, né? Eu te dou, tu me dá. Eu falo, tu responde. Tu fala, eu respondo. Não é nem falar, é comunicar. Tu olha, eu olho de volta. Então, o iPlay basicamente é um resumo do Play Project que eu fiz, tá? E que dá algumas pinceladas para os pais de técnicas que podem ser usadas em casa para a gente ter uma aproximação família, criança, terapeuta, criança, escola, criança, tá? E essa aproximação é de uma forma bem lúdica, naturalista, não formatada. E a proposta do iPlay, que é a proposta do Play Project, é
tenha diversão, se divirta com seu filho. Se você estiver se divertindo com seu filho, ganhos vão estar sendo adquiridos, tá? Por quê? Porque a melhor forma da gente conseguir uma conexão com uma criança pequena ou com uma criança maior, mas mais comprometida do ponto de vista de nível de suporte, é através da conexão. Não adianta tu achar que tu vai ensinar qualquer coisa pro teu filho se ele não estiver conectado contigo. Tu não vai ensinar, tá? Tu só vai ensinar qualquer coisa pro teu filho, desde que seja olhar no teu olho, a partir de olhar no olho, até conversar, até desfraldar, até desenhar, até soletrar. Tu só vai conseguir ensinar alguma coisa pro teu filho se tu estiver conectado com ele. Senão, qualquer esforço vai por água abaixo. Então, usando uma frase que eu tenho usado muito e que é a base de todas as terapias para crianças atípicas, que é: presuma competência e inteligência no seu filho. Tem muita gente que me procura e fala: doutora, eu não sei se meu filho tem deficiência intelectual. Doutora, eu não tenho certeza se meu filho entende o que eu falo. Presuma. A gente tem que acreditar, sim, que essa criança entende o que eu falo, até que ele nos prove o contrário. Pode ser que ele não entenda, pode ser que ele que tenha um déficit intelectual, pode, mas até que isso seja provado, a gente tem que presumir. E isso faz toda a diferença em todos os tipos de tratamento. Tem que presumir que aquela criança está entendendo o que a gente está falando, tá? Então isso é base para qualquer reabilitação. E no momento que tu presume isso, tu começa a conseguir mais contato. Então agora eu vou brincar com meu filho. E aí o iPlay dá essas dicas do que fazer, como chegar, como se afastar, quando chegar, quando se afastar, quando dar tempo para ele, quando não dá tempo para ele, tá? E aí, assim, para dar um exemplo para vocês do que fala no iPlay. Primeira coisa que é base do iPlay é: se divirta com seu filho. Se você estiver fazendo qualquer coisa que a criança estiver se divertindo, a gente já está no lucro. E essa é a base de todas as relações de brincar, tá? A gente brinca para quê? Para se divertir. A gente não brinca para se estressar, a gente não brinca para aprender, a gente brinca para se divertir. Então o play é isso, play é brincar. Vamos brincar e vamos nos divertir. E através da brincadeira divertida, a gente começa e consegue fazer conexões com essa criança, tá? Então, por exemplo, assim, tem muita gente que me procura e me fala: mas doutora, eu chego com uma bola para jogar bola com meu filho, eu chego com um boneco, eu chego com um Lego, eu chego com uma Barbie e ele nem me dá bola, porque ele tá lá mais interessado em girar a roda do carrinho, ou em olhar os objetos se movimentarem, ou em enfileirar os objetos, ou em separar por tamanho, ou botar todos os animais em sequência. Ele não tá interessado na bola. E isso é a base de tudo. Bom, como é que a gente vai se divertir com uma criança que está interessada em enfileirar carrinho, chegando com uma bola? Se ele está interessado em enfileirar carrinho, ele não está interessado na bola. Se ele tivesse interessado na bola, ele estaria com a bola. Então, não adianta tu achar que a bola vai chamar ele. Não. O que tu vai fazer para ele achar que tu é legal, para ele se divertir contigo? É fazer o que ele gosta. E isso é o segundo ponto do iPlay. Faça o que a criança gosta de fazer. E a criança vai gostar de estar com você. Então, como é que a gente chega no nosso máximo, que é se divirta brincando? Fazendo o que a criança gosta. Se tu fizer uma coisa que a criança não gosta, ela não vai se divertir contigo. Então, se aquela criança tá lá empilhando carrinho, enfileirando carrinho, mas eu não posso, porque enfileirar carrinho é uma estereotipia. Como é que eu vou fazer estereotipia com meu filho? Não, a gente vai fazer qualquer coisa com o nosso filho para se conectar. Então, se ele tá enfileirando carrinho, o que a gente vai fazer? Enfileirar carrinho. Senta na frente dele, olho no olho, mesma altura, e começa a enfileirar carrinho também. Agora sou eu, agora um carrinho é meu, agora um carrinho é teu, agora eu vou botar os amarelos, você vai botar os azuis. Ai, que horror, não, isso é lindo.
Que tu vai ver que daqui a pouco, aquela criança que tá completamente desinteressada na bola que tu tá pretendendo jogar, ou no boneco que tu tem na mão, ela vai te olhar no olho e entender, minha mãe tá aqui, meu pai tá aqui, fazendo uma coisa legal. Enfileirar carrinho é muito legal. Enfileirar carrinho me dá sossego, me dá conforto. E meu pai e minha mãe estão entendendo isso. E eles estão enfileirando carrinho comigo. Porque eles entendem e eles também têm sossego e conforto se eles estão. Então isso é bacana. E obviamente isso é o início de uma relação. Nós não ficaremos o resto da vida enfileirando carrinho. Mas a gente vai criar um vínculo com esse filho, a gente vai criar uma confiança com esse filho, se a gente entender as necessidades dele, tá? Então, isso é, pra gente ter uma relação, uma brincadeira divertida, com prazer, a gente tem que seguir o que o nosso filho gosta. E seguir a liderança dessa criança. Então, esses são conceitos que eu explico, obviamente, muito mais detalhadamente no iPlay, tá? São 8 módulos, muitos conceitos, muitos exemplos. Todo tempo que eu falo eu dou exemplos do que a gente vai fazer numa situação X, numa situação Y. E é para vocês fazerem em casa. Eu não quero pais terapeutas. Eu não quero pais que botam as crianças na mesa e ficam replicando uma aba. Eu quero pais que vão pro chão brincar. Eu quero pais que propõem brincadeiras interessantes, mas que conseguem muito de retorno através dessa proposta do brincar se divertindo. Quando a gente se diverte, quando a gente tem prazer, o que a gente faz? A gente libera hormônios do prazer, tá? Que são neurotransmissores bacanas. Serotonina, dopamina, noradrenalina. Quando a gente tem a liberação desses neurotransmissores bons, a gente tem muito mais aprendizado. Por quê? Porque o aprendizado, ele tem a ver com hormônios bons. Se tu tá uma pessoa super estressada, tá? Tu tá super estressado por algum motivo, e tem alguém ali, por mais inteligente que tu seja, se tu tá super estressado e tem alguém te passando informação, tu não tá absorvendo essa informação de forma de qualidade, ou não toda a informação. Agora, se tu tá bem, se tu tá num momento de prazer, se tu tá tendo um retorno bacana, toda a informação que tu tá recebendo, ela é uma informação que tem muito mais chance de ser absorvida. Por quê? Porque existe neurotransmissores bons sendo liberados nesse momento. Então, tudo que nos dá prazer, se a gente relaciona prazer com aprendizagem, a gente tem muito mais chance de formar a memória que vai ficar. Memória de longo prazo. Se a gente tem uma experiência ruim enquanto a gente está aprendendo, a gente não vai ter essa facilidade de transformar essa informação em memória, tá? Então, esse é o objetivo, que a gente consiga brincar através de técnicas específicas de brincadeira e conseguir transformar um momento de lazer com os nossos filhos num momento de aprendizagem. De aprendizagem de conteúdo, de aprendizagem de carinho, de aprendizagem de brincadeira. Então, isso tudo de aprendizagem de comunicação. E daí, obviamente, que vai depender muito do nível dessa criança de desenvolvimento, e a gente vai ter atividades e propostas e desenvolvimento de atividades a partir do nível de desenvolvimento dessa criança, tá? Então o iPlay fala disso, assim. Então, essas coisas básicas, que é fazer um vínculo, que é se divertir, que é seguir a liderança da criança, que é dar tempo ao tempo. Não adianta a gente querer ficar 1h30 numa brincadeira repetida, e que a gente vê que não tá rendendo. A gente tem que saber quando sair, a gente tem que saber quando se retirar. E essas dicas estão nesse curso, tá? Outra coisa muito legal que eu aprendi no Play e que eu passo no curso são alguns conceitos, por exemplo, de como chegar numa criança se ela tá numa zona de conforto. Então vamos lá, a gente quer brincar com o nosso filho e ele tá lá girando qualquer coisa, girando uma rodinha, girando um brinquedo e tal.
Como é que a gente vai chegar nessa criança? Como é que a gente vai fazer ele se interessar pra gente? Ah, se eu simplesmente ficar girando rodinha com ele, ele vai se interessar comigo? Talvez sim. Em mim? Talvez sim. Talvez não. Tá, e se eu parar na frente dele e ficar girando rodinha e mesmo assim eu não ter essa troca, ele não olhar no meu olho, eu não olhar no olho dele, a gente não tiver essa troca, o que eu faço? E aí existem várias dicas do que fazer se a gente não consegue na imitação, se a gente não consegue na vocalização, se a gente não consegue na observação. Então tem um step by step do que fazer para a gente conseguir essa primeira conexão com a criança autista, se a imitação não funcionar ou se a vocalização não funcionar. Isso fala no curso também. Outra coisa bacana do curso, que eu acho que é uma coisa assim que a gente leva pra vida inteira, independente de ser mãe típica ou atípica, são algumas regras do bom, do mal e do feio, né? O que é uma crise? O que a gente faz quando a criança tem uma crise? O que é uma birra? O que a gente faz quando a criança tem uma birra? Como é que a gente identifica que é uma birra? Como é que a gente intervém numa birra? E o que é um comportamento que deve ser evitado e deve ser proibido. Então isso a gente chama de bom, mal e feio. Então a gente tem que reafirmar, dar um feedback positivo para as crianças, elogiar quando ela faz uma coisa bacana. A gente deve acolher uma crise, a gente deve ignorar até certo ponto, de diversas formas diferentes, uma birra. E a gente deve explicar coisas que são proibidas naquele ambiente familiar que a gente vive. Então a gente cria regras da casa. E isso para a educação como um todo é super importante. Nossos filhos saberem que certas coisas são completamente proibidas na nossa casa. E elas são passíveis de castigo. E não é castigo deixar a criança trancada no quarto, não é castigo tapa. São castigos que a gente conversa no curso também. O que é um castigo? Como é que a gente tem que mostrar para uma criança que aquilo não foi legal? Às vezes não adianta tu falar, não foi legal. Tu tem que mostrar. E aí tem todas essas orientações, tá? Muitos exemplos, né, pessoal, assim, o que eu faço quando acontecer isso? No curso, no iPlay, né, eu recebo algumas crianças para mostrar para vocês um pouco como que a gente faz para chegar numa criança atípica, como é que a gente tem que seguir a liderança dessa criança, enfim, e utilizar todas essas técnicas, tá? Então, a ideia hoje aqui era passar um pouco dessas informações para vocês, tá? Do que tem no curso, é incentivar o Play Project para quem tem interesse em fazer essa formação como pais, tá? Existem pessoas extremamente competentes aqui, que podem auxiliar e fazer esse trabalho com vocês. Depois vocês me perguntam, depois eu mando o contato dessas pessoas. Todos nós, consultores, fizemos a mesma formação com o Dr. Richard Solomon, com toda a formação, que é mais de 1 ano de formação, de testes, de provas, de experiência. A gente tem que passar muitos casos para eles, casos experimentais, e aí eles vão nos corrigindo até nos liberarem como aprovados para ser consultores. Então são pessoas extremamente capacitadas, tá? E eu acho que é muito legal quem tiver interesse e a oportunidade de fazer isso. Os planos de saúde, teve uma época que bancavam, no início não bancavam, teve uma época que bancaram, agora eu não sei como é que tá, porque eu nunca mais solicitei Play Project, mas a gente pode tentar, sempre pode tentar, tá? Então assim, eu não vou fazer o Play Project, mas eu quero saber o que é o iPlay, eu quero algumas dicas para final de semana, para feriado, para férias, para não deixar o meu filho completamente no ar, ou eu tenho uma dificuldade muito grande de conexão com meu filho pequeno, super recomendo que vocês façam, tá? Então digitem iPlay, vai ficar aberto, passa para quem vocês acham, vizinho, amiga, que se beneficiaria desse tipo de informação. Passem a informação. Digita iPlay e daí manda o link, e no link vocês vão ter ali toda a explicação, valores, tempo, são 8 módulos de mais ou menos 1 hora, talvez um pouco mais, e é isso,
tá? Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, me perguntem. Semana que vem vai ter essa live com o Luciano, que vai ser muito legal, sobre aba e todas as polêmicas, tá? Que tem gerado a questão do aba, das autorizações, das liberações. E amanhã, a Rochelle botou ali bem, vai ter uma surpresa, tá? Do iPlay, para esse grupo social que a gente atende, que eu atendo, as crianças que eu atendo sem custo. Pessoas que não têm condições de pagarem consulta, de pagarem os cursos, etc. Tá bom? Então, pessoal, iPlay, qualquer dúvida me chamem. E logo mais a gente vai divulgar a live da semana que vem, que é imperdível. Tá? Obrigada. E qualquer dúvida, chama aí que a gente responde. Beijos. Boa noite.